Pessoal, olha só. Eu já confessei para a turma que me conhece que quando eu vi isso aí no segundo ano eu fiquei apavorado. Eu olhei a figura da apostila e vi aquela infinidade de ângulos e fiquei apavorado. Eu achei que tivesse uma lei satânica por trás dos ângulos, mas não, meu querido, não! Olha como é que nós vamos criar as ideias a partir desse desenho, que tu vai ver que não tem mistério nenhum. E se tu treinar algumas vezes esse tipo de raciocínio a partir de um desenho como esse, tu mesmo pode achar todas as leis, todas as equaçõezinhas, algumas que são fornecidas para vocês, outras que podem não ser. Primeiro, ar, vamos imaginar ar e vamos imaginar um prisma de vidro. Galera, prisma não é um triângulo, ele sai mais uma vez do plano do quadro, certo? Só que eu fiz um corte nele e estou analisando um raio de luz que percorre esse prisma plano a essa superfície que é o quadro. Então o raio não está saindo do plano do quadro à medida que atravessa o prisma, nem penetrando, ele continua nesse plano. Por isso que eu posso estudar apenas em duas dimensões. Está justa a representação na entrada? Sim. Ou o ângulo diminuiu porque a velocidade diminuiu. E lá vem o raio dentro do prisma. Agora ele vai passar do vidro para o ar. A velocidade aumenta, o ângulo se afastou da normal. Está justo até agora? Sim. Primeira coisa que tem que saber é o nome desses ângulos aqui, ó. Mas vê bem, cara, é um nome justo pra caramba. Ângulo de incidência na primeira face. Poderia ser o nome do cara, se não ângulo de incidência na primeira face. Se ele é um ângulo de incidência na primeira face. Então é isso às vezes que torna difícil o estudo do prisma. O cara não acredita que os nomes são óbvios, que é tudo muito óbvio, que é feito para ser entendido, não para não ser entendido. Esse ângulo, adivinha? Refração na primeira face. Incidência na primeira face, refração na primeira face. Sem problema? Sim. Esse ângulo não é um ângulo de chegada? Sim. Então é incidência na segunda face, refração na segunda face. Eu também fiquei puto. Eu fiquei puto e fiquei mal dizendo a mãe do cara também. Eu assim, filho da... Pensei comigo, né? Porque por que chamar de R um ângulo que é de incidência? Pensei, a mãe dele está no céu, mas é um filho da... Foi assim que eu pensei. E aqui, ó, ângulo de refração. E o cara chamou de eu. Filho. Mas tu vê, um guri de 17 anos sem humildade eu era. Como é que eu vou achar que um estudioso que quis trocar é um filho da mãe se eu sou um guri de 17 anos que não sei merda nenhuma de ciência ainda? Faltou humildade. Não, eu era um cara que não era muito humilde. Eu achava que podia ser melhor às vezes que os outros. Olha que falta de humildade. Sabia que o ser humano é tudo muito parecido. Ó, olha ali. Até agora nada demais. Ele só quis, sei lá porquê, né, chamar de R um ângulo de incidência e de I um ângulo de refração. Mas ele tem seus motivos. Vamos ver já o que está acontecendo. Aqui tá tudo bem por enquanto? Sim. Esse ângulo é o ângulo mais importante do prisma, chamado de ângulo de abertura ou ângulo de refringência do prisma. É o ângulo A. Agora começa um pouco de raciocínio. Dá uma olhada. Esse ângulo, esse raio aqui, ó, incidente, se ele tivesse continuado, tu concorda que ele continuaria por essa pontilhada? É o prolongamento do raio incidente. Tranquilo? Esse ângulo aqui não é o ângulo entre o raio incidente e o raio refratado na primeira face? Esse ângulo ali, então eu posso chamar de delta 1. Esse delta, galera, é o delta minúsculo. Talvez tu esteja acostumado com o delta maiúsculo. Mas esse espermatozoidezinho aqui é um delta também. Certo? Beleza? Delta 1 porque é o desvio na primeira face. Mas espera aí. Se o raio chegou com um certo ângulo e depois mudou o seu ângulo, dá para calcular quanto foi o desvio angular? Sim. Dá, né? Vamos calcular aquilo ali. Aliás, que esse ângulo branco aqui todo, ó, é o I1. Então eu posso escrever que o I1 é igual a delta 1 mais R1. Pesado isso aqui? Pelo amor de Deus, eu só desenhei um ângulozinho ali, vi que era OPV e disse o ângulo total é esse mais esse, nada demais. Mais passar para lá? Então se eu quiser calcular o desvio na primeira face, é só fazer I menos R. I menos R. Faz sentido, né? O ângulo de chegada menos o ângulo de saída dá o quanto desviou. Faz todo sentido. Aliás, isso não serve só para prisma.
Serve sempre. Sempre que tu quiser calcular o desvio que um raio sofreu ao se refratar, tu pega o ângulo de chegada menos o ângulo de saída. Vai ter o desvio. Só isso. Mano. Quanto que é R menos I? Mais passou para lá menos. Aí ficou I menos R igual a delta. Aí eu só inverti a maneira de escrever. Foi isso que acabou com certo? Eu lembro que quando o professor fazia isso, eu me confundia que na minha cabeça o professor tinha me ensinado errado, que sempre que muda de lado, muda de sinal. Né? O que é errado, isso é uma mentira. E aí me ferrava sempre. Aí eu sempre pensava, muda de sinal, aí muda de sinal e muda de sinal. E depois eu tinha que mudar de sinal de novo para ficar igual ao que era, cara. Ele nunca tinha me falado que sinal de igual não tem lado. E se isso é igual a isso, isso é igual a isso. Né? Não é uma seta de igual, é um sinal de igual. Certo? Então o sinal de igual não tem lado. Eu fiquei chocado quando eu descobri isso, depois de velho. Certo? Então tu vê, né, cara? Às vezes o cara avacalha com o amigo na hora de ensinar. Bom, olha só. Galerinha, esse raio aqui é o raio emergente do prisma. Esse era o raio que atingiu a segunda face. Se eu prolongar esse raio emergente, adivinha como é o nome disso aqui, ó? Delta 2, porque é o desvio na segunda face. Esse ângulo todo quem é? É o I2. O que eu posso escrever então? I2, que é o ângulo total, é o delta 2 mais o R2. Delta 2 mais R2. Já que eu quero isolar o delta 2 mais, passa. Então eu posso dizer que o desvio na segunda face é I2. Ah, estou começando a entender o objetivo do cara trocar o nome das letras. Trocando o nome das letrinhas, o desvio na primeira face é I menos R, o desvio na segunda face é I menos R. Se ele não tivesse feito a troca das letras, um desvio seria I menos R e o outro R menos I. Mas também, tipo, o primeiro ângulo I1 é igual ao I2, né? Não necessariamente. Só no caso de desvio mínimo. Caso especial, só numa situação especial que isso acontece. Se volta o A, tipo, ele vai ser o mesmo. Ah, entendi, mas é que como ele não atingiu a segunda face exatamente com o mesmo ângulo, porque ele sofreu um desvio aqui, né? O ângulo que ele vai atingir a segunda face tem a ver com o desvio. E essas retas não estão paralelas, certo? De uma maneira importante para a colocação. Se ele tivesse reto ali dentro... Isso, se ele tivesse reto ali dentro, parabéns. Se ele tivesse reto ali dentro, seria o caso do desvio mínimo. Já vou citar na continuação. Bem observado, parabéns pela lembrança, garoto. Galerinha, olha só. Até agora eu fiz alguma coisa demais? Eu não fiz nada demais, cara. Eu só dei nome para o desvio na primeira face e nome para o desvio na segunda face. Te mostrei que para calcular isso é fazer um ângulo menos o outro. Agora, olha só. Essa pontilhada é a continuação do raio incidente. Essa pontilhada é a continuação ou prolongamento do raio emergente. Tu concorda que o ângulo entre essas pontilhadas é o desvio total? Porque está medindo o ângulo entre o primeiro raio e o último raio. Eu vou chamar esse desvio total de delta. Delta maiúsculo. E pensa comigo, se o raio sofre 10 graus de desvio na primeira face e 20 na segunda, qual foi o desvio total? Meu Deus, 30? Só somar? Então como é que eu posso escrever a fórmula do desvio? Delta 1 mais delta 2. Eu usei a intuição ou a matemática para te provar essa equação? Eu usei a tua intuição, né? Mas um aluno mais criterioso falaria, prova, professor? Prova que eu não acredito, não. E é bom isso. A nossa intuição às vezes falha. Mas dá uma olhada. Que ângulo é aquele ali? Ó? Como é que eu posso representar aquele ângulo branco ali? Ó? Como é que eu posso representar? Ah, tá, entendi por que lado tu tá indo. Mas olha só, se esse ângulo aqui é delta, como é que eu posso representar aquele ângulo ali, gente? Ó? Parabéns, 180 menos delta. Na outra sala eu fiquei meio puto. A galera demorou para responder isso. Fiquei meio revoltado. Porque pensa bem, se esse ângulo ali é 30, que ângulo é esse? 150. Que conta tu fez? 180 menos 30. Se eu chamo aquele ali de x, quanto é que é esse ângulo? 180 menos x. É um raciocínio complicado? Não, é um raciocínio que a gente ensina no 7º ano. Estou trabalhando isso agora no 7º ano. Certo? Tanto a identificar ângulos OPV, a gente já trabalha no 7º ano, quanto saber escrever que ali é o suplemento, portanto é 180 menos x. Logo, eu posso pegar esse ângulo que é 180 menos delta, somar com esses dois ângulos para formar 130 graus, porque é um triângulo. Está claro o triângulo para vocês? Então vamos ver se a intuição é verdadeira ou está falhando. Ângulo delta 1 mais ângulo delta 2 mais o ângulo branco, que
que é 180 menos delta, é igual a 180, porque é a soma dos ângulos internos de um triângulo. 180 elimina 180, menos passa para lá. É verdade. É verdade, acabei de confirmar o que a tua intuição estava dizendo. Que o desvio total é a soma dos desvios na primeira e segunda face. Faz sentido até agora? Até agora a gente não usou nenhuma lei complexa, não usamos nada, só lembramos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo É 180. Show de bola. Ah não, olha só que bonitinho. Já que eu sei escrever o desvio 1 e o desvio 2 e eu sei o desvio total, então eu vou ficar assim, ó. I menos R, tudo bem pra ti? E o desvio na segunda face, I2 menos R2. Tá tranquilo até agora? Nada demais, né? Vamos dar o pulo final então, montar a equaçãozinha final. Não achei relação nenhuma entre o ângulo de abertura e os demais ângulos até agora, né? E ele é o ângulo importante, é o ângulo que caracteriza o prisma. Vamos tentar achar uma relação entre esse ângulo e os demais. Que ângulo é esse aqui, gente? Ó? Oh, e ali também, né? Então o outro lado todo é quanto? É, né? A continuação da normal é 90 também, não é isso? Eu quero, para poder formar um triângulo aqui com o raio e o prisma, esse triângulo maior aqui na parte de cima, eu quero descobrir que ângulo é esse aqui, ó. Esse ângulo aqui eu preciso. Parabéns, 90 menos R1 é o suplemento, o complemento, perdão, de R1. É 90 menos R1, que é a continuação até a normal. Então que ângulo é esse aqui, ó? Claro, esse ângulo aqui é 90 graus menos o R2, que é o complemento para chegar em 90. Legal, deixa eu até escrever aqui então. Esse aqui é 90 menos R1 e esse outro ângulo ali é 90 menos R2. Ó, de novo, ó, a reta normal está aqui. Então isso aqui tudo é 90 graus. Como o ângulo branco vem até a linha e o R2 é a continuação até a normal, esse é o complemento, 90 menos R2. Mas tu vê, né, cara? Se o cara tem um passado negro, muito negro na matemática, o cara trava nisso, certo? Isso é uma coisa que é um alerta, não é o fim do mundo, é um alerta. Vem na assistência de matemática, pede para trabalhar desde a parte inicial. Aliás, tem um recadinho para vocês da assistência na próxima aula. Falei com coordenação, nós vamos organizar a assistência para ela acontecer de maneira efetiva. E vai ficar o seguinte, galera, só para a gente finalizar. Já que eu formei um triângulo, o que eu posso escrever desse triângulo aqui? Legal, o A mais 90 menos R1 mais 90 menos R2 igual a 180. Muito obrigado. E 90 mais 90? Elimina com 180. Menos R1 e menos R2 eu vou passar para o outro lado, vai ficar R1 mais R2. Talvez essa seja a equação mais importante dos prismas. Que o ângulo de abertura é a soma dos ângulos que a luz faz com as normais na parte interna do prisma, R1 e R2. Essa fórmula geralmente ela é fornecida. Essa fórmula geralmente ela aparece. Essas outras mais simples aqui não. Essa aqui mais simples não. E aí eu posso deixar o desvio total mais bonitinho. Olha o que eu vou fazer. Desvio total é igual. I1 mais I2 eu vou aproximar. E o menos R1 e menos R2 eu vou aproximar também. E já que os dois têm menos, eu posso colocar em evidência. Colocando o menos em evidência, acontece isso, ó. E aqui fica mais. E já que R1 mais R2 é o ângulo de abertura ou refringência, a nossa equação termina desse jeito. Bom, o mais importante é tu perceber que eu não fiz nada de absurdo para achar as formuletas. Nada, só usamos matemática super básica. Vou dar um zoom para poder pausar se for o caso, analisar a figura com calma. As deduçõezinhas estão ali, as fórmulas que são fornecidas são as duas últimas, a do ângulo de abertura e a do desvio total. Quando o cara olha as deduções, essa quantidade de letras dá a impressão de que é difícil, mas eu já vou fazer um exemplo que mostra como as questões de prisma geralmente são. Só vou dar o toque do caso de desvio mínimo e já vou fazer o exemplo. Estamos já no finalzinho.